Então, vamos continuar aqui na nossa Haggadah. Vamos hoje, na verdade, ir para a parte central. Óbvio que tudo que a gente viu até agora também é extremamente importante, mas o coração do nosso Seder de Pesach é, sem dúvida nenhuma, o Magid. É a parte mais longa. Tem gente que odeia o Magid porque ele é muito longo. Em geral, todos os outros passos que a gente falou na aula passada, dos 15 passos do Seder, leva 5 minutos, 10 minutos. O Magid, ele leva entre 1h30 e 2 horas, dependendo da casa onde a gente for. Tem gente que se alonga mais, tem gente que se alonga menos. Mas o importante, como está escrito no Talmud, aquele que faz mais e aquele que faz menos, o importante é que seja Leshem Shamayim, que a gente faça realmente para agradecer. A gente já falou bastante, né, que todo o centro aqui do nosso Seder, da nossa noite, é o agradecimento e reforço da nossa emuná, saber que Hashem, ele cuida da gente, todos os milagres, não é que ele fez milagres no passado e acabou, não, terminou a sessão de milagres de Hashem, não, o tempo inteiro a gente vai vendo milagres. Ontem aconteceu incrível, eu estava dando uma aula e tinha uma aluna que estava muito gripada e não podia vir na aula, estava com medo, falou, não sei, essas gripes aí a gente nunca sabe, deixa eu melhorar e aí eu volto para o presencial. Então ela pediu para eu transmitir, só que eu não estava preparado para transmitir a aula. Eu falei, olha, eu estou com o celular aqui, eu não estou com o carregador, eu vou transmitir e se cair, caiu. Aí a menina virou para mim e falou assim, não se preocupa, que eu tenho certeza que até o final da aula a bateria vai durar. Falei, tá bom. E comecei a gravar e ficou 55 minutos. A hora que acabei a aula, eu falei, olha, obrigado, desligou o celular. Mas foi só obrigado e acabou. Óleo de Hanukkah. Então, quer dizer, os nossos olhos de Hanukkah continuam acontecendo, nossos milagres de Pesach continuam acontecendo. Então, a gente tem que saber que essa noite não é simplesmente a gente lembrar os milagres que aconteceram, é reviver e saber enxergar de novo. Talvez hoje em dia não tem mais tantos milagres abertos, obviamente que na história, Deus ele tenta evitar milagres abertos para a gente não perca o nosso livre-arbítrio. Então, isso é uma das coisas centrais, assim, da forma que Deus ele conduz o mundo, de não fazer as coisas de uma maneira escancarada. Tiveram exceções na história. Revive isso, porque para saber que, prestando atenção nos milagres abertos, a gente começa a estar mais atento para os milagres abertos. Então, Bezrat Hashem, a gente vai ver aqui no texto da Haggadah quanto a gente precisa estar com os ouvidos antenados para conseguir escutar, para conseguir ver os grandes milagres. A gente começa o Magid numa linguagem estranha. A gente começa com Alahmaniah Dia Halu Avassana Beara de Mitzrayim. Esse é o pão da pobreza que comeram os nossos antepassados na terra do Egito. A gente fala essa frase segurando as matzot. Então, peraí, eu não estou entendendo. Esse é o pão da pobreza? Talvez o preço da matzá, esse é o pão da pobreza depois que a gente compra matzá. Mas o que significa chamar matzá de pão da pobreza? E eu não estou entendendo, porque a matzá é justamente o símbolo da liberdade. Quando a gente chega lá no finalzinho daqui do Magid, que a gente fala a parte central da noite, quem não falou essas três coisas, ensinou Rabban Gamliel, não cumpriu. Pesach, Matzah, Maror. Quer dizer, Pesach, o que o Pesach está representando? A liberdade, a saída do Egito. E por que no começo do Seder eu seguro essas matzot e falo, esse é o pão da pobreza? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, por que está em aramaico, não está em hebraico aqui? Por que a gente começa o nosso Seder de Pesach falando em aramaico e logo depois volta para o hebraico? Então, quer dizer, a gente viu que aqui tem uma quebra na linguagem da nossa Haggadah. E o mais estranho, a gente fala, esse é o pão da pobreza. Todo aquele que está com fome, que venha e coma. Agora você está convidando? Por que não convidou lá na sinagoga? Grita lá no final da tefilá na sinagoga, quem não tem casa para comer, quem que precisa de comida, pode vir na minha casa. Não, você grita dentro de casa com a porta trancada. Que convite meio hipócrita é esse que a gente começa
o nosso Seder de Pesach. Então, vamos devagarzinho entender o que está acontecendo. Existe uma mitzvah todos os dias da gente lembrar da saída do Egito. Aonde a gente cumpre essa mitzvah? No Shema Israel. Então, no Shema Israel, todos os dias a gente relembra da saída do Egito. Então, o que tem de diferente no Shema Israel e nessa mitzvah do Magid? Magid é a mitzvah da Torá. É uma das mitzvot que a gente faz na noite do Seder, recontar sobre a saída do Egito. Qual que é a diferença entre o que a gente faz no Magid e o que a gente faz o ano inteiro no Shema Israel? Então, existem algumas diferenças. Uma diferença é a forma, quer dizer, os detalhes todos que a gente vai contar e o que aconteceu, e a gente era escravo, e vieram as 10 pragas, e veio tudo o que a gente vai relatar aqui no Magid. Isso já é uma diferença, enquanto no Shema Israel é realmente só uma recordação. A gente vai lembrar que a gente saiu de Mitzrayim. Segunda diferença, a estrutura da Haggadah é uma estrutura de pergunta e resposta. E isso não tem no Shema Israel. Por exemplo, o Shema Israel é simplesmente lembrar, aqui é tudo perguntas e respostas, o Manishtaná, e a gente responde o Manishtaná, vamos ver qual que é a resposta. A gente faz 4 perguntas do Manishtaná, vamos ver o que a gente responde para o Manishtaná. E o terceiro, um outro ponto aqui, que é diferente aqui, desse Sipur Yetziat Mitzrayim, contar a saída do Egito do Magid, que a gente não faz isso no Shema Israel, que, de novo, a gente vai falar com os detalhes, a gente vai falar perguntas e respostas, e a gente vai começar do Gnai para o Sheva. O que quer dizer isso? A gente começa lembrando as dificuldades e termina falando dos louvores, as coisas boas que aconteceram. Por que é essa estrutura? Por que começar lembrando das coisas ruins e a gente, na prática, já está começando isso? Al-Ahmaniá, esse é o pão da pobreza. Por que é chamado pão da pobreza? Porque matzá era a comida dos escravos. Qual é a qualidade principal da matzá? Você come essa matzá e ela te sacia por muitas horas. Quer dizer, isso é uma coisa que enche a barriga, e a gente sente na prática isso durante a semana de Pesach, que ele literalmente, ele entope o nosso estômago e você fica saciado por muito mais tempo. Então, isso era a comida que eles davam para os escravos. Eles não davam pão para os escravos comerem, eles davam matzá. Então, peraí, o que a matzá representa? Quando a gente foi sair do Egito, Deus tirou a gente com tanta rapidez que não deu tempo da nossa massa fermentar, então formou de novo matzá. Por que Deus usou esse símbolo da saída do Egito, justamente a comida que a gente comeu durante todos os anos da escravidão? Por que esse pão da pobreza é o mesmo pão da liberdade? Então, olha que incrível. Para isso, os nossos sábios, eles trazem aqui um mashal, eles trazem aqui uma parábola de um rei que ele era muito bondoso, um rei que ele gostava de ajudar todo mundo que ele podia, e, de repente, esse rei, ele está um dia passando na rua e ele vê uma pessoa muito pobre, um pastor, que está lá sentado, tocando a flauta dele, no banquinho dele, e esse pastor está com roupas rasgadas, uma pessoa muito simples, muito pobre. E esse rei, ele começa a conversar com o pastor, ele começa, olha como que você está, e ele começa a ver que esse pastor era muito inteligente, era uma inteligência que estava fora do normal. Então, ele fala para o pastor, olha, eu queria te fazer um convite, eu queria te convidar para você vir morar no meu palácio. Ele falou, sério? Para morar no seu palácio? Mas, rei, eu não fiz nada para merecer isso. Não, eu gostei de você, eu vi que você é uma pessoa muito simpática, muito inteligente, de bom coração, vem morar comigo. E ele vai lá para o palácio e ele dá roupas, porque ele não pode morar no palácio com roupas rasgadas. Ele começa a ensinar, coloca os melhores professores para ensinar para esse homem. E esse rapaz, ele começa a crescer dentro do palácio, e os professores que dão aula para esse pastor falam, olha, rei, esse menino é fantástico, ele é fora do normal, a gente ensina, ele aprende numa velocidade incrível, e a gente faz uma pergunta, ele já faz uma pergunta melhor ainda, esse menino é fora do normal. E o rei começa a ficar cada vez mais feliz, e coloca ele como ministro, e ele começa a se destacar, as pessoas gostam dele, todo mundo no reinado gosta dele, menos os outros ministros, né? A árvore alta começa a fazer sombra nos outros, e ele começa a despertar
a inveja das pessoas, as pessoas começam já a não gostar muito dessa situação, até que ele coloca o pastor como primeiro-ministro, o mais importante lá no reinado, só abaixo do rei. Então, os ministros começam a ficar com tanta inveja que eles bolam um plano para derrubar esse pastor. Então, eles viram para o rei e falaram, olha, rei, com todo respeito, mas estão fazendo o senhor de trouxa. E o rei fica bravo e falou, como vocês falam uma coisa dessa? Falou, rei, esse ministro, você deu para ele a chave dos teus tesouros, o cara está limpando os teus tesouros, ele está acabando com o país, ele está roubando o teu dinheiro. Ele falou, olha, isso que vocês estão falando é muito grave, eu acho que vocês estão com inveja. E a gente sabe como funciona o Lashon Hará, um dia e mais um dia e mais um dia, começa a entrar no coração do rei, ele começa a ficar preocupado. E o rei fala, olha, eu quero que vocês me provem que o que vocês estão falando, e eles falam, vamos fazer uma visita surpresa na casa desse pastor. O que eles têm certeza? Que a maioria dos políticos, pessoas envolvidas com dinheiro, realmente não são honestos, e eles vão dar um flagrante lá na casa desse ministro e vão descobrir dinheiro que ele está desviando. Então, eles chegam lá de noite, batem na porta, a hora que o ministro abre a porta da casa dele, ele quase desmaia. Rei, por que você não avisou que você vinha? E os ministros deram aquela olhada, ó, tá vendo? Deve estar escondendo alguma coisa. Não, rei, se me falasse que você vinha, eu ia ter colocado um tapete vermelho, eu ia ter comprado as melhores comidas, por que você não me avisou? Então, não, eu queria te fazer uma visita surpresa mesmo, podemos entrar? E eles entram, olha, eu queria conhecer tua casa. E, para o choque dos outros ministros, a casa era extremamente simples, não tinha nada de luxo, e a cara dos ministros já caindo no chão, né? O rei já olhando feio para eles, está vendo? Ó, vocês estão aqui suspeitando dele, e tudo na casa é simples. Calma, rei, calma, vamos ver todos os cômodos da casa, a gente ainda vai encontrar alguma coisa errada aqui. E assim vão indo de cômodo em cômodo, um lugar mais simples que o outro, tudo coisas baratas, não tem nada de luxo, até que eles chegam numa porta e a porta está trancada. Então o rei pergunta para ele, falou, o que você tem aqui dentro? Ele falou, rei, nem a minha família sabe, isso é uma coisa muito particular, é muito pessoal, por favor, eu não contei nem minha esposa, nem meus filhos sabem o que eu tenho aqui. E aí todos os ministros já felizes da vida, ó, Baruch Hashem, encontramos, agora vamos derrubar ele. Então falam para ele, o rei fala para ele, eu quero que você abra agora essa porta. Não, por favor, rei, confia em mim, eu te imploro, não me pede para abrir essa porta, ou você abre agora essa porta, ou você vai preso por desacato ao rei. E aí ele não tem outra maneira, ele abre a porta, e o que tem lá dentro? Um banquinho, uma flauta e roupas velhas. E aí o rei não entende, falou, o que é isso? É uma brincadeira isso? Falou, rei, eu vou te explicar. Eu era um pastor simples, uma pessoa pobre, não tinha nada na vida. De repente o rei me encontrou e o rei me levou para o palácio e o rei me deu roupas, me deu comida, me deu sabedoria, me fez virar o primeiro-ministro. Eu sou muito agradecido ao rei, mas eu tenho medo de vez em quando que isso vai subir na minha cabeça e eu vou me tornar uma pessoa orgulhosa e eu vou esquecer de agradecer o rei e eu vou esquecer quem eu era e aonde eu cheguei. Então, toda vez que eu sinto que o orgulho está me dominando, eu me tranco aqui nesse quarto, eu visto minhas roupas de pastor, eu sento aqui no meu banquinho e eu fico tocando a minha flauta para lembrar quem eu era quando você me encontrou e tudo que eu sou hoje graças a você, rei. Isso é a Agadá de Pesach. Olha o que Hashem quer, que a gente saia do Egito comendo a mesma comida que a gente comeu na escravidão. Não esquece quem vocês eram e aonde vocês estão hoje em dia e graças a quem vocês chegaram. Olha o que aconteceu com o povo judeu, a gente estava no nível 49 de impureza, a gente não tinha nada na vida, a gente estava lá escravo, sem roupa, sem comida, sem nada, e Deus tirou a gente e deu para a gente joias, deu para a gente comida, Ele ajudou a gente e Ele elevou a gente acima de todos os povos. E a gente começa a ter gavá, a gente começa a ter orgulho. Lembra do pão da pobreza. A gente começa o Seder segurando a matzá. Essa mesma matzá que representa a liberdade, ela também representa a escravidão. Para a gente nunca esquecer onde a gente estava, aonde a gente está hoje em dia. E Baruch Hashem, graças a quem
que a gente está aqui hoje. Quantas vezes aparece o nome de Moshe aqui no Magid? Nenhuma. A verdade é que tem um versículo aqui, eu falei uma vez, um aluno veio me chamar depois, falou, Rav, eu encontrei aqui, aparece, a verdade, aparece, tem um versículo aqui, mas passando, não é uma coisa central, não, tem, uma vez um versículo, mas não é uma coisa central, isso chama atenção. Moshe Rabbeinu é o nosso salvador, Moshe conduziu o povo durante 40 anos, ele que foi confrontar o Paró, ele que arriscou a vida dele, quer dizer, ele foi muito central. Por que o nome dele, quer dizer, Agadá, deveria estar repleta de... Quantas vezes deveria ter o nome dele? Centenas de vezes. Na Torá, centenas de vezes aparece o nome de Moshe. Uma única paraxá, desde o nascimento de Moshe, não aparece o nome dele. Todas as outras paraxot, Moshe, ele aparece. Então, por que não na Agadá? Hoje, à noite de agradecer o verdadeiro Salvador. Cola cavalo para o Moshe Rabbeinu, mas ele é um intermediário de Hashem. O Salvador é Hashem. A gente nunca pode esquecer quem é Hashem, o quanto ele salvou a gente e não atribuir a nenhuma outra força fora o Criador do mundo. A gente convida as pessoas para comer o pão, mas a gente já está sentado na mesa, já não tem nenhum pobre na porta. Então isso lembra a gente que a gente tem nesses dias a mitzvah de Kimcha de Pischa, que é o Kemach para Pesach, ajudar pessoas com necessidades. Óbvio que o ano inteiro é uma grande mitzvah a gente fazer chesed, a gente doar para os mais necessitados. A verdade é que o que a gente tem é para a gente usar para a gente e para dividir com os outros também. Em nenhum momento a Hashem falou, olha, o que eu vou te dar é só para você e não é para dividir com ninguém. Obviamente tem que fazer com sabedoria, saber para onde a gente vai dar, saber quanto doar. Tem, por exemplo, limites na Halachá. A gente deve doar entre 10% a 20%. Por quê? Mais do que isso já é considerado que a pessoa está esbanjando, está doando demais, e Deus nos livre pode acabar faltando para ela, e ela precisa viver de tzedakah. Também não é essa a ideia, mas se a gente puder, obviamente, cortar um pouquinho dos nossos luxos e usar um pouco desse dinheiro para ajudar outras pessoas que não têm nem o básico. Então, quando eu estou sentado na mesa e eu estou anunciando, todo aquele que venha, que tem fome, que venha e coma, eu posso comer tranquilo. Por quê? Porque eu já ajudei, eu já fiz a minha parte, eu já doei, eu ajudei com que outros Eudim que não tinham que comer, agora eles vão ter que comer. Uma história impressionante. 2 amigos chegaram uma vez para falar com o Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Livracha. Rav, a gente quer fazer um Din Torah. Quando a gente escuta essa palavra Din Torah, normalmente é briga, é discussão, pessoa se arrancando o cabelo, pessoa um querendo arrancar tudo que é do outro. A palavra Din Torah, normalmente, quando um rabino escuta, ele já treme. Só que quando o Rav Chaim Kanievski escuta esse Din Torah, ele começou a chorar. Olha o Din Torah que chegou nas mãos dele. 2 amigos chegam e falam, Rav, a gente tem aqui uma questão e o Rav precisa decidir quem está certo dos dois. Um era muito rico, outro era muito pobre. Esse pobre, no Shabat, ele não tem o que comer. Ele comia, cada criança, cada pessoa da família, comia uma colherada de atum e um pedacinho de pão. É tudo que tem para comer no Shabat. E o homem rico, ao contrário, tinha uma mesa farta, Baruch Hashem, cheia de comida, e a entrada, e o peixe, e a carne, e o arroz, tinha tudo. Só que ele não sabia que aquele amigo tão pobre não tinha nada. Um dia, ele, Mina Shamayim, ele foi na casa do amigo, e ele vê lá na mesa um pedacinho de pão para cada um, uma colher de atum, e ele ficou arrasado. Ele falou, uau, por que você nunca me falou isso? Eu ia te ajudar, besimcha, com alegria. Então, a partir de hoje, você vai toda sexta-feira lá na Macolet, na vendinha, e você vai pegar tudo que você precisa para ter um Shabat decente. Eu quero que você pegue pão, eu quero que você pegue uma carne, um peixe, tudo na minha conta. Você coloca na minha conta, final do mês, e se não tiver coisa na minha conta, eu vou ficar bravo com você. A partir de agora, você tem obrigação de fazer um Shabat decente. E Baruch Hashem, esse outro amigo agradeceu, e todo mês ele ia lá e ele comprava coisas para o Shabat, mas a gente sabe que a vida dá voltas, e aquele homem muito rico perdeu quase tudo. Não ficou, obviamente, pobre, mendigo, mas perdeu todo aquele dinheiro que ele tinha, mas ele não teve coragem de contar para o amigo dele.
E o amigo continuava pegando coisa lá na Macaulay toda semana, até que um dia o amigo escutou que aquele amigo rico dele perdeu. Então ele chegou lá e falou na casa do amigo, chegou na casa do amigo, falou: não pego mais nada seu. A partir dessa semana, não, por quê? Eu não te avisei por querer, para você não parar de pegar. Não, não, até agora você tinha muito dinheiro. A halachá é que você não pode ficar distribuindo se você não tem tanto dinheiro, eu não pego mais. E eu estou insistindo para ele, não, não, mas isso está escrito no Talmud, que o dinheiro da pessoa está decretado em Rosh Hashanah. Menos 3 coisas: gastos para Shabbat, gastos para o Yom Tov e gastos com a escola dos filhos, o ensino de Torá para os filhos. Isso não está decretado em Rosh Hashanah. Quanto mais você fizer, mais Hashem vai te mandar. Quanto menos você fizer, menos Hashem vai te mandar. Óbvio que na halachá, na prática, cada um de acordo. Então quer dizer, o Rabino falou, a partir de agora eu vou começar a comprar caviar, vou gastar 5 mil reais todo o Shabbat. Calma, tá bem? Dentro do nível de cada um, dentro do que cada um está acostumado, essas otsaot, esses gastos, Hashem ele vai cobrir. Então o amigo falou, isso é gasto de Shabbat. Então, continua pegando o que Hashem vai me devolver. Ele falou, mentira, gasto de Shabbat é para a própria pessoa, não para os outros. Eu não vou pegar mais. Esse era o Din Torah. O ex-rico querendo que o outro continuasse pegando e o pobre se recusando a pegar o dinheiro do amigo. O Rav Chaim Kanevsky chorou. Ele falou que todos os Dinei Torah de Am Israel sejam assim também, um brigando para o outro pegar. Esse era o Din Torah. Olha o Psak Halachá, o que o Rav Chaim falou para eles? Falou, não, ele pode continuar pegando, porque é Otsaot Shabbat, é gastos para o Shabbat. E aí a pessoa falou, Rav, desculpa, não está certo, Otsaot de Shabbat é para a própria pessoa. Olha o que o Rav Chaim Kanevsky falou. Como o teu amigo vai conseguir engolir a comida dele, sabendo que você não tem o que comer? Então, é parte da alegria do Shabbat dele saber que você tem o que comer. Olha que incrível. Isso é a Israel. Olha como um Yehudi vive. Olha que incrível. Eu lembrei de uma história, eu estava hoje falando lá na escola com as crianças, lembrei de uma história que eu escutei há muitos anos. Olha como um Yehudi ele tem que pensar na vida. Tinha uma criança, estava com o pai dele, eles estavam na estação de trem, de repente chegou o trem e todo mundo começou a entrar no trem, um empurrando o outro, e naquela empurra, a criança perdeu um dos sapatos. Então ele já está dentro do trem, ele olha lá para fora, e ele vê o pé de sapato dele lá no meio da estação, e ele já está dentro do trem. E ele falou para o pai, eu preciso sair. Ele falou, filho, de jeito nenhum, porque o trem fecha a porta de repente e vai embora. Você vai ficar sozinho aí na estação. Então, o que a criança fez? O que a gente faria? Nada, né? Não tem, perdeu. Ele tirou o outro par de sapato, o outro pé de sapato, e jogou pela janela. Falou, por quê? Eu, com um pé de sapato, não consigo usar o sapato. Quem encontrar um sapato também não vai conseguir usar. Então, eu vou jogar os 2 pés lá para fora. Quem encontrar, pelo menos, pode usar o sapato. Assim... Uma vez machuquei o pé na escola e me deixaram de sentada com a ideia, chefe. E ela não me deixou colocar 2 tênis. Ela me deixou de tênis e o sapatinho. Não, por isso. Eu senti ruim. Eu falei, pô, ela sabe que eu estou com o pé machucado. Por que eu me deixei igualar os 2? Né? Mas a gente vê como a gente tem que pensar nos outros. Isso é a essência. Então, a gente começa... É uma das coisas centrais de Pesach, justamente a união de Am Israel. A gente está unido, um pensando no outro, nas necessidades do outro. Assim a gente começa. Esse é o pão da pobreza. Quem quiser que venha e coma. Mas a gente não pensa só na hora. Tem que pensar antes para ajudar. Tem Baruch Hashem, não faltam instituições que estão juntando dinheiro, e estamos falando de instituições Baruch Hashem muito sérias, que estão juntando dinheiro para os necessitados. Depois disso, a gente vem... A linguagem é porque eles só sabiam falar em aramaico. Então, a linguagem do aramaico, a gente poderia falar que é a linguagem que eles falavam, por exemplo, na Babilônia, mas aí a Gadá inteira deveria ser em aramaico. Por que fazer só o primeiro pedaço? Então, óbvio, tudo isso que a gente está falando tem dezenas, centenas de respostas. Uma das respostas é que o que a gente poderia pensar? Que enquanto a gente está na terra de Israel, nós somos homens livres, o que a gente fala? Leshanabá be'ara de Israel, no próximo ano, Ashta acha
Agora a gente está aqui, mas no próximo ano a gente vai estar na terra de Israel. Hasta Avdin Leshanabá Benei Horim. Agora nós somos escravos, no próximo ano homens livres. O que a gente poderia pensar? Que, olha, a gente comemora a saída do Egito quando eu sou um homem livre. Mas se eu estou de novo num outro exílio, o que eu vou comemorar? O final do exílio egípcio, se eu estou no meio de um outro exílio. Quer dizer, não tem sentido eu comemorar a libertação se eu não sou livre. Então, a gente poderia pensar que, olha, se a gente estiver no exílio, não precisa mais fazer ceder de Pesach, não precisa mais lembrar, a gente poderia pensar que a gente está isento de fazer isso. Vem a nossa Gadá e começa com aramaico. Por que justamente aramaico? Aramaico é a língua do exílio. É o primeiro grande exílio que teve do povo judeu, desde que a gente recebeu a Torá, que a gente saiu do Egito, e se a Gadá está em aramaico, significa que lá em Babel, mesmo no exílio, eles continuavam comemorando o Seder de Pesach. Por que isso? Nós não somos livres fisicamente, mas depois da saída do Egito, a gente ficou livre espiritualmente. E essa liberdade ninguém tira da gente. A entrega da Torá é a libertação espiritual do povo judeu, e isso ninguém nunca vai tirar da gente. Quantas vezes na história a gente foi perseguido, tentaram destruir o nosso corpo, mas a nossa alma eles nunca vão destruir, porque a gente tem a nossa Torá, Baruch Hashem, que mantém a alma do povo judeu acesa, independente de onde a gente está, tentam apagar a nossa alma, mandando a gente para a Sibéria, mandando a gente para um campo de concentração, e aqui está o povo judeu com a sua Torá, forte, vivo, eles nunca vão conseguir apagar a nossa alma. Então, mesmo que a gente está no exílio, a gente ainda continua comemorando o Seder de Pesach, mas a gente lembra que não é o Seder ideal. Esse ano, estamos aqui, no próximo ano, Bezrat Hashem, em Eretz Israel, com o nosso Beit HaMikdash reconstruído. Hoje, Avadim, de certa maneira, quem não é Eved hoje em dia? A gente tem vários níveis de escravo. A gente imagina escravo, só aquela pessoa que está amarrada numa corrente, fazendo trabalhos, recebendo chicotada. Existem vários níveis de escravidão. Tem o escravo do trabalho, tem o escravo do celular, das tecnologias. De certa maneira, todos nós temos nosso nível de escravidão também. Então, da riqueza, né? Da riqueza, cada um tem o seu teste do que prende a pessoa e não deixa a pessoa ela ser uma pessoa livre de verdade. Aí depois chegamos no famoso Manishtaná. A gente vai ver a ordem que tem aqui na Gadá, mas existem Agadot com ordens diferentes. Então, só lembrando aqui que o que a gente está vendo aqui é uma das opiniões. Tem, se alguém olhar na sua Gadá em casa, às vezes vai perceber que está numa ordem diferente. Então, primeira pergunta do Manishtaná Laila Zé Mikola Leilot, por que essa noite é diferente das outras noites? E é muito importante, principalmente para as crianças, quando a gente vai fazer o Seder, a gente fazer tudo o que a gente puder para realmente ser uma noite muito esquisita, muito fora do normal. Tem que ser uma noite diferente de todas as outras noites. Shebechola Leilot Einanu Matbilim Afilo Pamahat. Todas as noites a gente não mergulha nenhuma vez, e nessa noite a gente mergulha 2 vezes. Quem a gente mergulha 2 vezes? O carpaz na água com sal e o maror no haroset. São as 2 vezes que a gente vai mergulhar, 2 mitzvot de mergulhar. Então, isso, olha que interessante, apesar dos 2 lembrarem a amargura, mas você mergulhar comida num tempero, isso é uma coisa de gente importante, de gente chique. Olha, você come uma entradinha, o carpaz é uma entradinha que você está comendo antes da refeição. Isso é coisa de gente livre. Então, é um sinal que, olha, nessa noite é diferente. A gente mergulha, antes de comer, eu passo um pouquinho de tempero aqui na minha comida. Shebechola Leilot, a segunda pergunta, Anohlim Hametz Matzah. Todas as noites eu como Hametz ou Matzah. Eu escolho se eu quero comer pão, se eu quero comer matzá. Alayla zé kuló matzá. Essa noite só matzá. E a gente acabou de falar que a matzá é o pão da pobreza. Então, isso não é liberdade. Eu sou obrigado a comer o pão da pobreza nessa noite. Então, está acontecendo aqui uma contradição. A primeira coisa que eu recordo, ele me lembra liberdade. A segunda pergunta já me lembra escravidão. Qual a terceira pergunta? Shebechola leilot anohlim shear erakot.
Todas as noites eu como a verdura que eu quiser. Alayla zé maror. Nessa noite não, só maror. Maror é uma coisa amarga. Quer dizer, de novo, lembrando escravidão. E a última pergunta, Shebechol leilot teinan ochlim ben yoshvim u ben mesubim, alayla zé kulanu mesubim. Todas as noites eu quero comer sentado normal, eu como sentado. Se eu quero comer reclinado, eu como reclinado. O que comer reclinado representa? Liberdade, né? A pessoa está comendo, ela está sentada lá e está deitada, que nem aqueles divãs, aqueles filmes romanos, ele comendo aquela uva lá, deitado no sofá. Assim, as pessoas ricas, as pessoas importantes, eles comiam literalmente deitados no sofá. Então, a gente faz isso para quê? A gente viu nas aulas do Sefer HaChinuch, a forma como você se comporta externamente, isso vai te mandando mensagens para a tua alma também. Então, nessa noite, a gente tem que ter um comportamento de uma pessoa livre. Então, o Manishtaná, ele é meio contraditório. Por quê? Porque parte dele lembra liberdade, mas parte dele está lembrando escravidão. Então, o que acontece? Isso é um sinal de que essa noite é a noite da transição. Nessa noite, a gente começa a noite como escravos e a gente termina a noite como homens livres. Então, é a transição justamente da saída do Egito. Então, por isso que é uma noite dessa dualidade. Às vezes, eu estou lembrando da escravidão e, às vezes, eu estou lembrando aqui da nossa liberdade. Então, só aqui um detalhe muito, muito bonito do Rav Isoher Frand Shlita. Ele fala o seguinte, que a gente termina o nosso Seder falando Beshanabá Birushalayim Abnuya, que no próximo ano seja em Yerushalayim reconstruído. E peraí, aonde está escrito na nossa Gadá a fórmula secreta para isso? Quer dizer, não adianta só terminar todo ano falando no próximo ano em Yerushalayim, você não sei como que eu faço para que isso aconteça na prática. A gente sabe, há quase 2000 anos, a gente está fazendo o Seder de Pesach e falando Beshanabá Birushalayim. Por que ainda não aconteceu? O que a gente vai lembrar? Por que foi destruído o nosso Beit HaMikdash? Ódio gratuito, Lashon Hará, um fala mal do outro, a desunião do povo. Então, quer dizer, deve ter alguma dica aqui na Gadá de como consertar isso. Já falamos a primeira dica, Alachmaniá, esse é o pão da pobreza. Quem quiser que venha e coma, a gente vai abrir nossas casas e se importar com os outros. Mas fala o Rafrand que o que significa que nas outras noites a gente não mergulha nenhuma vez, nessa noite a gente mergulha 2 vezes. Se a gente procurar na Torá, mergulhar, a primeira vez que aparece na Torá mergulhar alguma coisa é a venda do Yosef. Yosef foi vendido como escravo e os irmãos quiseram falar para o pai que ele foi atacado por um animal. O que fizeram? Rasgaram as roupas dele e mergulharam no sangue de um animal. Primeira vez que aparece na Torá o verbo mergulhar é quando mergulharam o ktonet, aquela túnica do Yosef, no sangue do animal que eles mataram. Qual é a segunda vez que aparece na Torá? No Korban Pesach, quando eles pegaram uma planta chamada esopo, e juntaram uma agudá, um grupo, mergulharam no sangue do Korban Pesach e pintaram as portas, pintaram os batentes com aquele sangue. São as 2 vezes que aparece a linguagem mergulhar. Incrível. A venda do Yosef, o que representa? Ódio gratuito. O ódio, a desunião, um irmão vendendo seu irmão como escravo. Qual é o conserto disso? Se você pegar uma plantinha desse esopo, mas se você pega um grupo, você junta ele vira um pincel e você pode pintar o batente da casa. É o segredo. Mergulhar uma vez significa desunião do povo. Mergulhar 2 vezes significa agudar a união do povo judeu, um se importar com o outro. Essa é a dica da salvação do povo judeu. O mesmo dia da semana que vai cair o Seder de Pesach, vai cair Tisha B'Av, sempre. Isso é uma regra. Vai cair na quarta-feira de noite o Seder de Pesach, podem deixar anotado na agenda, Tisha B'Av vai cair na quarta-feira de noite. Por quê? Se a gente não consertar o amor dentro do povo judeu, a gente vai estar sentado no chão chorando em Tisha B'Av. Então, olha que mensagem que a gente tem de união de Am Israel. Qual é
a resposta do Manishtaná. A gente vai começar agora a terceira diferença do Shema Israel, que a gente lembra tudo o dia saída do Egito, do Magid. O Magid ele é feito numa estrutura de Gnai para Sheva. Como se traduz Magid? Magid é contar, seria literalmente contar. Que a mitzvah é de contar o que aconteceu no Yetziat Mitzrayim. Só que a gente precisa... Magid e Haggadah também. Mesmo Shoresh, mesma raiz. E a gente vai começar sempre do Gnai, de coisas negativas. Tem uma machloket no Talmud, uma discussão entre Rav e Shmuel, se esse Gnai é uma coisa física ou uma coisa espiritual. Alahá é os dois, a gente segue a opinião dos dois. A gente começa lembrando de todas as tragédias, a parte negativa fisicamente falando, e depois lá para frente na Haggadah, a gente vai lembrar espiritualmente também do Gnai, da parte negativa, e terminar na parte positiva. Então, como a gente responde o Manishtaná, começando a primeira parte negativa da parte física, Avadim indo os escravos do faraó, lá em Mitzrayim, Veyotzianu Hashem Elokeinu Misham, Beyad Chazaká, o Bizura Netuyá, e Deus tirou a gente com mão forte, com o braço estendido, Veinu Lo Otzia Kadosh Baruch Hu et Avoteinu mi Mitzrayim. E se Deus não tivesse tirado a Israel lá do Egito, Areiano, Uvaneinu, Vneivaneinu, Meshuabadim Ainu Leparo Bemitzrayim. Nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos estariam até hoje subjugados ao faraó no Egito. Seremos escravos do Egito. Então aqui tem uma pergunta óbvia, né? Hoje em dia tem escravo em algum lugar do mundo? Sim. Oficialmente não, né? É verdade. Oficialmente não. Oficialmente a escravidão já foi abolida. Aqui no Brasil teve a Princesa Isabel, que fez a Lei Áurea, libertou todos os escravos. Verdade que, porque até hoje a gente vê pessoas trabalhando em regime de quase escravidão no mundo inteiro. Infelizmente, isso tem no mundo inteiro, mas não tem mais avadim. Que história é essa? Se a gente não tivesse sido libertado, a gente ia ser escravo até hoje de quem? Do faraó? Que faraó? Aquele que está no museu? Não tem mais faraó em lugar nenhum do mundo. O que é o Mitzrayim hoje em dia? Não é nada. Hoje em dia é um país, infelizmente, muito pobre. Não tem nada. Aquele império, o maior império do mundo, acabou. Se não tem mais faraó, se não tem mais império egípcio, qual é a resposta? Olha que incrível. O faraó, ele representa o Yetzer Hara. Mitzrayim significa Metzarim, as coisas que prendem a gente e não deixam a gente crescer. Se não fosse Hashem ter tirado a gente do Egito, a gente estava no nível 49 de impureza. Se a gente ficasse em Mitzrayim mais um minuto, eles estavam fazendo a matzá. Hashem, mais 2 minutos a gente já sai, deixa só dar uma fermentada aqui agora, pega a massa do jeito que está e vão embora. Vocês não podem ficar mais 1 minuto aqui em Mitzrayim. Se vocês querem mais 1 minuto, vocês podem chegar no nível 50 de impureza, acabou para sempre para o povo judeu. O que quer dizer acabou? Vocês nunca mais vão poder receber a Torá, vocês vão virar escravos do Yetzer Hara. Nunca mais vocês vão ser homens livres de verdade. Quer dizer, não estamos falando de ser escravos fisicamente lá no Egito. Quando a gente fala de exílio do povo judeu, não necessariamente exílio, a gente está fora da terra de Israel. O exílio dos gregos foi dentro da terra de Israel. O que é exílio? Exílio, a gente está sem Hashem. É o exílio da Shekhinah, da presença de Deus. Isso é exílio do povo judeu. A gente estaria para sempre desconectado de Deus e escravos do nosso Yetzer Hara. Com a Torá, o que a gente ganha? Força para a gente se transformar em pessoas livres. Quem é uma pessoa livre? A pessoa que ela pode escolher. Eu quero fazer o que é certo e não o que é a moda, nem o que é mais fácil fazer. Eu faço o que o Criador do mundo me pediu para fazer. Eu sou livre para tomar decisões. As pessoas do mundo, infelizmente, não são mais livres. As pessoas são escravas. Tem 3 estilistas italianos. Eles vão decidir o que você vai vestir.
Você não vai escolher mais o que você vai vestir. Ele que vai decidir o que a gente vai escolher vestir, e que cor que a gente vai vestir, e que móveis que a gente vai botar na nossa casa. As pessoas escolhem o que a gente vai fazer. A gente não é livre nem para isso. Imagina em outras escolhas que a gente também, cada vez mais, está vendo doutrinações e está vendo pessoas que estão desviando a gente completamente do que é o correto. Então, Hashem, Baruch Hashem, ele tirou a gente dessa escravidão. Então, a Agadá, ela fala, Masé Berabi Eliezer, Ve Rabi Yoshua, Ve Rabi Elazar, Ben Azar, Rabi Akiva, Ve Rabi Tarfon. Estamos falando dos maiores Rabanim da época lá, dos Tanaim, que escreveram as Mishnayot, pessoas que, infelizmente, acabaram presenciando a destruição do nosso segundo Beit HaMikdash, e eles estavam Mesubim Bibnei Brak, eles estavam lá comendo, reclinados em Bnei Brak, passando o Cedro de Pesach, Veayu Mesaprim Betziad Mitzrayim, Kolotu Alayla. E eles passavam a noite inteira falando do Yetziat Mitzrayim. A noite inteira. Até que horas? Atchebou Talmideihim ve'amru lahem, até que vieram os alunos e falaram para eles, Raboteinu, Igiasman Kriyat Shema Shel Shachri, chegou a hora do Shacharit. Estamos cumprindo a mitzvah do Kriyat Shema, já está amanhecendo o dia. Olha que incrível. Eles viravam à noite, falando todos os detalhes, estudando, se aprofundando em tudo o que aconteceu e, principalmente, agradecendo. Porque a palavra leodot, né, agradecer, na verdade, tem dois significados. Significa reconhecer e significa agradecer também. Porque quanto mais você reconhece que você recebeu uma coisa boa, mais você se sente agradecido. Se eu der para vocês de presente um relógio, e está escrito Rolex, o que vocês pensam que é um Rolex, né? Aquele comprado lá na 25 de março. Certeza? Rabino não vai dar para a gente um Rolex de verdade. O que vocês vão fazer? Vou agradecer. Olha, Rabino, obrigado. Sua intenção foi muito bonita. Olha, então a gente está realmente agradecidos pelo presente. Imagina que daqui a 2 anos vocês vão trocar a bateria do relógio e o relojoeiro lá fala, uau, que relógio bonito. Vocês sabem que esse relógio vale 30 mil reais, né? Não, você está brincando. Não, isso é um Rolex verdadeiro. Qual a primeira coisa que a gente faria? Você não, obrigado. Não, você já agradeceu. Eu falei, não, mas você não entendeu. Agora eu consegui perceber o tamanho do presente que você me deu. Agora eu achei que é um presentinho lá da 25, do camelô, mas agora que eu estou vendo que é um Rolex de verdade, agora eu vou agradecer muito mais. Assim também, quanto mais a gente reconhecer, perceber as bondades de Hashem, mais eu vou querer agradecer. Se tá bom, ele tirou a gente do Egito, como você agradece? Obrigado, Deus, acabou. Você percebe cada milagre que teve nas pragas, na saída do Egito, todos os detalhes de como Hashem fez e como Hashem tirou, uau, a gente vai ser muito mais agradecido. Por isso que tinha um Rabanim, que eles passavam a noite. Nazariá, areia nike ben shivim shana, veloz ahit sheteamei etziad mitzrayim, drashá ben zomá. Olha, o Rabbi Lazar ben Nazariá fala, eu vivi 70 anos e eu não tive o mérito de falar, cumprir a mitzvah de etziad mitzrayim também de noite, até que um dos rabanim, chamado Ben Zomá, ele falou, Leman tiskor et yom tzeischa meret mitzrayim, kol yemei chayecha ayamim, kol yemei chayecha leavi aleilot. Então ele ensinou que também de noite tem mitzvah de lembrar Yetziat Mitzrayim, e Chachamim omrim, yemei chayecha olamazé, kol yemei chayecha leavi limot HaMashiach. Mesmo depois que chegar o Mashiach, que vão ter milagres incríveis, que vão acontecer coisas que Deus vai virar também, como ele fez lá em Mitzrayim, vai virar o mundo do avesso e vão ser milagres ainda maiores do que Yetziat Mitzrayim. Mesmo assim, depois do Mashiach, vai continuar a mitzvah de lembrar a nossa saída do Egito. Então, isso que a Agadá vai ensinar. E aí a gente vai chegar num ponto que também é um dos pontos centrais e muito bonitos, que é os Arbabanim, os 4 filhos da Agadá. E é muito interessante a gente parar um pouquinho para prestar atenção o que eles vieram transmitir. Baruch HaMakom, abençoado seja
o Criador do mundo. Baruchu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israel, Baruchu, abençoado que deu para a Torá para Am Israel. Keneged arba banim dibra Torá. Então, em relação a 4 filhos, a Torá falou, existem alguns psukim, alguns versículos da Torá que se relacionam aqui com os 4 filhos. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Vechad She'eino Yodea Lishol. Então, temos um sábio, temos um perverso, temos um ingênuo e um que não sabe nem mesmo perguntar. Então, primeira pergunta óbvia, cadê o 5º filho? Só tem 4 filhos por quê? Cadê o 5º, 6º, 7º? Só tem 4 filhos por quê? Interessante. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, Hacham e Rasha. Não tá combinando. Deveria ser sábio e tolo ou tzadik e Rasha. O casal não está batendo. Um é Hacham e outro é Rasha. Não está batendo aqui as coisas. Então, olha que incrível. O Rasha, ele também é Hacham. Ele também é sábio. Mas ao invés de usar a sabedoria dele para se conectar com Hashem, ele vai usar a sabedoria dele para se afastar de Hashem. Por isso, que quando a gente faz a Midah todos os dias, qual o primeiro pedido da Midah? Me dá sabedoria. Não adianta você ter todos os níveis de entendimento das coisas e saber e ser um raham, e você ter dinheiro, e você ter tudo, se você não souber usar isso da maneira correta. Deus me dá o dat para eu saber fazer as coisas corretas, para eu poder viver da maneira correta como eu tenho que viver na minha vida. Então, o raham, o que ele fala? Mal Omer, Ma'edot ve'achukim ve'amishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. O que são essas leis que Deus ele ordenou para vocês? Ve'afatah emorlo, e aí você responde para ele, Keil roisa pesach, em mafterim mahar pesach afikoman. Depois que a gente comeu o afikoman, a gente já não pode comer mais nada. A gente encerra a nossa noite com o afikoman. O raham, ele pergunta, a gente responde para ele uma alahá. Ele quer saber como fazer, o que fazer. Ele está perguntando porque ele quer cumprir a vontade de Hashem. Vem o Rasha, ele fala, Rasha mal omer, ma avodah zot lahem. O que é esse trabalho para vocês? São 2 características aqui do Rasha. Tudo para ele é um trabalho. A Torá é um peso. A Torá não é um mérito. A Torá não é Baruch Hashem, uma oportunidade de eu me elevar espiritualmente, de eu me conectar com Hashem. O que é a Torá para o Rasha? Uma avodá pesado, um trabalho pesado que está me incomodando. E o pior de tudo, o que é esse trabalho? Lahem, para vocês, e não para mim. Ele não se inclui. Ele já se excluiu do povo judeu. O que aconteceu com aqueles que se excluíram do povo judeu? Morreram na praga da escravidão. 80% dos judeus não saíram do Egito. Morreram na praga da escravidão. Então, ele falou, Lahem velolo. Ele falou para vocês e não para ele. O lefi sheotzi et atzmo minaklal kafar beikar. Como ele saiu do grupo, é como se ele estivesse negando Deus. Ele se afastou de todo o trabalho, de todo o objetivo da vida dele. Ve'apata aketinav. E aí você vai lá e quebra os dentes dele, não literalmente, por favor. A gente não sai batendo em ninguém no cedro de pesa. Ve'omer lo, e a gente fala para ele, foi por isso que Hashem fez isso para mim, quando a gente saiu de Mitzrayim, li velolo, para mim e não para ele. Ilu ayasham lo yanigal. Se ele estivesse lá, ele não teria sido salvo do Egito. O Tam, quem é o Tam? Tam é aquele que ele participa, mas ele não sabe nem direito formular. Tam mal omer, o que o Tam fala? Mazot. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ve'amar teilav, e aí você explica para ele, com mão forte, Hashem tirou a gente do Egito. Quer dizer, ele, coitado, ele é Tam, ele é ingênuo, mas ele pergunta, ele está com interesse, ajuda ele. Se ele tem interesse, se ajuda ele. Vesheinu yodea lishol, pior situação, aquele que não sabe nem perguntar. At pitach lo, você precisa começar para ele. Você precisa
instigar ele, você precisa despertar aquela alma que está adormecida. Shenemar, como está escrito, Veigata lebincha beyomahu, você vai falar para o teu filho nesse dia, todo o ceder de Pesach, lemor, vavurze asa Hashem li betzeisim mitzrayim. Por isso Hashem fez isso para mim, quando ele me tirou do Egito. O que chama atenção? Essa mesma resposta que a gente dá para quem? Para o Urachá. Olha que incrível. Para o Sheinu Yodei Lishol, a gente responde a mesma coisa que a gente responde para o Urachá. Como pode ser? Então, a resposta é, a pessoa setam, mas pelo menos ele está interessado, ele vai chegar na resposta. Mas a pessoa que Sheinu Yodei Lishol, quer dizer que ele não está mais nem aí. Ele já não se importa mais, ele já não quer perguntar, ele já não é mais nada, não tem mais nada a ver com ele. Então, eles estão conectados. O Urachá e o Sheinu Yodei Lishol, eles estão conectados. Só para a gente terminar, fala o Rav Milevsky, Zeher Tzaddik Libraha, esses 4 Yehudim representam as 4 gerações de Am Yisrael. Sempre o povo judeu teve uma geração de Talmidei Hachamim, pessoas que conhecem a Torá, que cumprem a Torá. Depois disso, sempre veio uma geração meio rebelde, que não quer mais manter a Torá. Eles sabem a Torá. Eles são Rahamim, eles receberam a Torá em casa, mas eles não querem cumprir, começam a se desviar. Aonde vai estar a terceira geração? Já é Tam, aquela pessoa que tem aquela identidade judaica, quer que o filho estude numa escola judaica, que frequente um clube judaico, mas já não tem mais Torá, mitzvot. E é quem é o 4º filho? Aquela 4ª geração que já não sabe mais nem perguntar. Na noite do Seder, ele vai para a balada, ele participa do Seder, mas ele sai do Seder para ir para a balada. Então, pessoa que já se afastou, já não sabe nem mais perguntar, já não tem interesse. Cadê o 5º filho? Então, fala o Rav Milevsky que não tem 5º filho. Se chegou no nível de Sheino Yodei Lishol, o 5º filho, ele nem vem para o Seder de Pesach. Infelizmente, é a realidade que a gente está vendo no mundo. Infelizmente, muitos estão tão afastados que teve um aluno uma vez, não é piada, um rapaz falou, você vai ficar orgulhoso de mim. Que bom, me conta por quê. Porque isso era 3 dias depois de Purim. Ontem a gente fez o Seder de Pesach. Falei, oi? Ontem? Acabou de passar Purim? Por que vocês fizeram o Seder de Pesach ontem? Não, é porque minha avó vai viajar para os Estados Unidos, vai ficar um mês fora, então a gente já fez o Seder de Pesach ontem. Esse é o nível do Sheinu Yodei Lishol, já não sabe mais o que é Pesach, o que é o Seder, o que é Torá, o que é Mitzvot. Infelizmente, mas falam os nossos sábios que essa história pode ter um final feliz. O 5º filho, por que ele não aparece? Porque ele voltou a ser o Raham. A gente viu um milagre acontecendo na história de Am Yisrael, que a nossa geração está voltando em Teshuvá. A nossa geração de crianças completamente afastadas, jovens que não tinham Torá e Mitzvot, voltaram para a Torá, voltaram para as Mitzvot. Baruch Hashem, voltaram a frequentar sinagogas, a cumprir Torá e Mitzvot, voltaram a ser Raham. Olha que incrível, isso é uma profecia que está acontecendo nos nossos tempos, mesmo depois do Sheinu Yodei Lishol, ainda tem uma esperança. Por quê? Porque dentro da Neshama de cada Yehudi tem um fogo que nunca se apaga. A gente precisa só, de novo, Bezrat Hashem, reacender o coração de Am Yisrael. Shavuot Tov.